Muito obrigado, presidente. Presidente, hoje o Brasil assiste o julgamento mais vergonhoso de sua história. Um julgamento em que a sentença, todo mundo já sabe o veredicto, que será a condenação do presidente Bolsonaro. Um verdadeiro teatro de narrativas criada para criminalizar uma pessoa que não matou, não roubou, não fez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, ao contrário, que só fez o bem para o país e hoje paga por ser de direita. Porque se nós formos observar, esse processo está todo viciado. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Bolsonaro não tem sequer o princípio de presunção de inocência respeitado, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes fala que ele tem que provar a sua inocência. Ora, é o Estado que tem que provar a culpa e não o réu provar a sua inocência. E fala-se aqui dos juízes. Olha só essa turma, como é que ela é composta. Ministro Zanin, ex-advogado do PT. A lei é clara, dizendo que você não pode ser juiz numa causa onde você advogou com relação a outra parte. E ele era defensor e contra o Bolsonaro nas eleições, virou ministro. Ele mesmo pediu para se declarar impedido de analisar processos com Bolsonaro e agora é um juiz legítimo para julgar a causa. Flávio Dino já apresentou queixa-crime contra Bolsonaro. É inimigo declarado de Bolsonaro. Admitiu a perda das imagens do dia 8. Não pode ser juiz do caso. Deveria ter se declarado suspeito. Não sou eu quem estou dizendo. É o Código Penal, no artigo 254, onde inimigos capitais da parte não podem julgar o caso. Carmen Lúcia também já se posicionou com relação à anistia, dizendo que não cabe, que não é necessária. E disse que a internet é feita de 213 mil tiranos, ou seja, mais uma declaração contra a direita. E também, o que dizer de Alexandre de Moraes, inimigo declarado e notório do presidente Bolsonaro, suposta vítima do suposto golpe, também não é juiz apto para estar nesse processo. Aliás, Bolsonaro nem deveria estar sendo julgado pela corte, nem pela turma. Esse processo é viciado do início ao fim, é nulo, de pleno direito, em qualquer país sério. Agora, hoje de tarde tivemos a declaração no Senado Federal de Eduardo Tagliaferro, que revelou o escândalo que está por trás desse processo. Se a Lava Jato foi anulada sobre uma alegação de que Moro combinava com Dallagnol como ia ser feita a perseguição dos acusados, o mesmo está acontecendo agora, onde Tagliaferro fala, ele que estava dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, era um dos auxiliares da equipe do gabinete do Alexandre de Moraes, falou claramente que o Alexandre de Moraes combinava com o Gonê a montagem das denúncias em massa, pacotinhos de 100 a 200 pessoas, previamente selecionando os alvos, sem investigação individualizada. E o que falar, então, dessa fraude processual que é absolutamente adulterado as provas, antecipado documentos, de modo a tentar dar uma suposta legitimidade e pegando cidadãos inocentes que foram transformados em verdadeiros alvos para sustentar essa farsa que é o julgamento do dia 8 de janeiro. Por isso que, mais do que nunca, esses processos absolutamente nulos em qualquer país sério e que está sendo levado a cabo para quê? Para criminalizar a maior liderança de direita que esse país já teve, que é o presidente Bolsonaro, para o fim de tirá-lo do jogo político. E isso é um verdadeiro crime à democracia brasileira. Alexandre de Moraes não atua mais como juiz. Atua como acusador, vítima e juiz ao mesmo tempo. Isso também é absolutamente nulo. Então, presidente, o que estamos vivendo hoje é um teatro dramático em que uma narrativa sem provas, com declarações absolutamente frágeis e delações que foram mudadas várias vezes, estão sendo usadas para cometer, isso sim, um crime à justiça brasileira, ao Estado Democrático de Direito, que é esse julgamento forjado para criminalizar, preparado para criminalizar o presidente Bolsonaro. Nós não podemos admitir isso. Hoje, muitos deputados estão em vigília e oração frente à casa do presidente Bolsonaro. Iremos acompanhar esse julgamento, mas desde já não seremos omissos na história brasileira. Estamos aqui para pontuar que estamos atentos a todas essas ilegalidades,
a esse crime histórico que está sendo cometido contra o presidente Bolsonaro e não nos calaremos diante dessa injustiça. E uma forma de apaziguar todo esse teatro criminalizatório e persecutório é aprovar a anistia, é aprovar as prerrogativas, porque assim não teremos deputados, não veremos senadores sendo coagidos pelo Supremo Tribunal Federal. E com a anistia veremos sim a pacificação do país. É uma medida urgente e eficaz que se faz necessária para a gente recuperar a legalidade, a decência e a moral nesse país. Então, presidente, que fique aqui a nossa manifestação com relação a toda essa criminalização da política vinda do judiciário, que não poderia estar acontecendo também. Muito obrigado, presidente.